Eu quero, antes de começar a pregar, eu quero expressar. Eu não posso, todas as vezes que eu já ministrei na igreja de Nova Iguaçu, essa é a 4ª vez, 2 vezes na Tertuliano, uma vez aqui em 2006 e hoje trazendo a palavra do Senhor. E é com muita gratidão que eu tenho no meu coração, e todas as vezes que eu piso aqui, passa um filme daquilo que Deus fez na minha vida nessa igreja. Cheguei lá um adolescente complexado, um adolescente que não imaginava o que Deus tinha para fazer na minha vida. E todas as vezes que eu piso nessa igreja, passa um filme daquilo que Deus fez, daquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu sou muito grato a Deus, ao Bispo Rubem, ao Senhor acima de tudo, mas ao Bispo Rubem, pastor Antônio Carlos, pastor Gilson, pastor José, que já está com o Senhor, pastor João Marcelo, homens que abençoaram muito a minha vida nesse lugar. Agora, aqui, mas lá na Tertuliano, número 38. Amém? Eu quero apresentar rapidamente minha família, minha esposa, Elisandra, que está ali, meu filho Israel, para ficar de pé um minutinho. Eles são tímidos, mas vamos fazer isso. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Tenho uma filha do coração, que já está casada, mora no Pará, né, servindo ao Senhor. O marido é militar, então eles se mudaram para lá, estão lá servindo ao Senhor. Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia comigo. Hoje, culto da família, no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Adriano, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Vila Emil, em Mesquita, amém? E filho dessa igreja. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Eu estou vendo o André ali. Primeira vez que eu pisei na igreja, foi ele que me recebeu. É o André? Está ali? É André, você que está ali? Ali atrás, isso, André. André Condá, é você que está aí, filho? Não, não é ele não. Está ali? Mas ele estava... Outro dia eu encontrei com ele e falei, você se lembra que você que me recebeu a primeira vez que eu pisei aqui na igreja Tertuliano de Melo? Ele lembrou, tem um tempinho já, deve ter uns 2 anos, ô, pastor. Deve ter uns 2 anos isso aí. Ele se lembrou assim com facilidade. Se você encontrou o texto, eu convido você a se colocar de pé. Se você pode, 2 Samuel 21, versículo 1 ao 14. Queridos, esse é um texto dramático da palavra de Deus. Um texto dramático. E eu quero chamar a sua atenção, mas vamos ler o texto, sobre a atitude de uma mulher aqui, nesse capítulo 21 de 2 Samuel. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi lhe disse, o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens
dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Arboni e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor. E os 7 morreram no mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água dos céus sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados, e sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que se havia ordenado, e depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Nós já oramos, mas mais uma vez eu convido você a fechar os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações nessa noite, em meio aos louvores, às orações, e agora, Senhor, ao nos debruçarmos sobre a Tua palavra, fala conosco, Senhor. Pai, que cada vida preciosa, cada família preciosa que entrou nesse lugar, Deus, que seja edificada, Senhor. Que a palavra do Senhor, a palavra do Teu coração, Senhor, seja ministrada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e abençoa as nossas famílias de uma maneira sobrenatural, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Queridos, que história dramática. Davi era rei de Israel e por 3 anos não caiu a chuva sobre a terra, uma grande seca chegou até a nação de Israel, e Davi foi consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor, por que daquela maldição, por que daquele período de estiagem, daquele período de escassez, provocada pelaquela seca de tantos anos. E Deus falou com Davi, Deus revelou a Davi, que tudo o que estava acontecendo era por causa dos gibeonitas. E Davi então foi pesquisar o que havia acontecido, e ele descobriu que Saul havia matado os gibeonitas, quando na verdade havia sido feita uma promessa de que os gibeonitas poderiam habitar no território de Israel e que eles não seriam tocados, eles não seriam importunados em nenhum momento. E Saul quebrou, com um zelo exacerbado pelo povo de Israel, Davi quebrou essa promessa e matou alguns dos gibeonitas. Então Davi, agora sabendo dessa história, Davi chama os gibeonitas, pergunta o que havia acontecido, e eles então falam para Davi: olha, nós não queremos prata, não queremos ouro,
nós não queremos matar nenhum israelita, queremos apenas, como se fosse pouca coisa, que 7 dos descendentes de Saul, do rei Saul, sejam dados nas nossas mãos, para que nós enforquemos, para que nós sejamos reparados daquilo que aconteceu. E Davi, então, imagine a dor do rei, ele tem que pegar 7 dos descendentes de Saul e entregar na mão dos gibeonitas, que os enforcaram, e então tudo ficou em paz entre Israel e os gibeonitas. Mas é interessante nós observarmos aqui o que acontece, a postura de uma mulher chamada Rispa, que havia sido concubina de Saul, e que teve os seus 2 filhos mortos, entregues aos gibeonitas e mortos. Essa mulher diz aqui no versículo 10, eu queria que você voltasse lá, 2 dos seus filhos, um chamado Adriel, ou melhor, um chamado Armoni e o outro chamado Mefibosete, foram mortos. E no versículo 10 diz que então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Seus 2 filhos são enforcados, são mortos pelos gibeonitas, e os seus corpos não são enterrados. Seus corpos ficam lá pendurados. E essa mulher preocupada com a integridade dos corpos dos seus filhos, para que os corpos dos seus filhos não fossem devorados por nenhum animal, por nenhuma fera, por nenhuma ave do céu, essa mulher põe um paninho lá sobre a rocha e fica desde o início da colheita até o período que caem as águas, que é no começo de outubro. O começo da colheita é em abril. E as chuvas começam a cair em Israel em outubro. Então essa mulher ficou pelo menos 6 meses enxotando as aves de rapina, enxotando os animais selvagens que pudessem destruir os corpos dos seus filhos, assistindo diariamente a decomposição dos corpos dos seus filhos, e para impedir que as aves ou que os animais terminassem de devorar os corpos dos seus filhos, essa mulher os enxotava diariamente, de dia e de noite. Imagine a dor dessa mulher, imagine o sofrimento dessa mulher de assistir à destruição dos corpos dos seus filhos, mas o zelo para que esses corpos não fossem devorados. Ela fica ali, enxotando as aves, enxotando os animais de abril até outubro. Até que aquilo chega diante do rei Davi, que o Davi, rei de Israel, fica extremamente tocado com a história daquela mulher. Então, ele manda trazer os ossos de Saul, de Jonatas, e faz então um enterro digno de Saul, de Jonatas e dos 7 homens que haviam sido mortos nesse enforcamento feito pelos gibeonitas. Queridos, essa é uma palavra que todas as vezes que Deus traz ao meu coração esse texto, eu fico pensando, meu coração vai até, eu fico imaginando a cena de tudo que essa mulher passou e o zelo que ela teve pelos seus filhos mortos. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, querido, porque ela teve um zelo, um cuidado, uma preocupação, ela ficou ali sofrendo 6 meses pelos corpos dos seus filhos, pelos filhos mortos. E a minha pergunta é, o que nós temos feito pela nossa família, pelos vivos? Nós temos uma família, todos nós temos família, todos nós fazemos parte de uma família, e às vezes falta em nós esse zelo, falta em nós esse cuidado. Aqui, essa mulher estava pagando um preço, sofrendo, e ali, por causa dos corpos dos seus filhos. E a pergunta é, e nós? Que temos uma família, que temos pai,
Muitos têm pai, mãe, esposa, filhos. Todos nós fazemos parte de uma família, queridos. Deus te colocou numa família. E talvez você olhe para a sua família e pense, eu não queria fazer parte dessa família, eu queria ser filho de outra pessoa, eu queria ter nascido em outro lugar, ser de uma outra família, mas eu quero dizer para você que você nasceu no lugar certo. Você nasceu na família certa. E Deus, como cristãos que somos, filhos e filhas de Deus, nós precisamos ter o zelo, o cuidado, a preocupação com a nossa família, como o diácono Leandro orou aqui. Vivemos um tempo difícil que as famílias têm sido atacadas por tantos valores contrários à palavra de Deus. Nunca as famílias foram tão atacadas, nunca as famílias foram tão... O conceito de família foi tão questionado nessa sociedade como nos nossos dias. E nós, como servos de Deus, precisamos ter uma postura, termos uma posição em Deus, para enxotar as aves de rapina, para enxotar os animais devoradores que querem destruir a nossa família. E a minha pergunta é, como fazer isso? E eu quero compartilhar com vocês 3 coisas, 3 ações, 3 modos de agir que nós devemos ter com a nossa família, para que a nossa família não seja destruída pelos devoradores, pelos destruidores que estão à nossa volta. Amém, gente? Primeira coisa que eu preciso fazer é tratar a minha família com zelo, com dedicação. Você pode repetir comigo? Precisamos cuidar da nossa família com zelo, com dedicação. Se você se voltar, nós não vamos abrir a palavra aqui, mas Jó, diz a palavra, que Jó oferecia sacrifícios. Ele pensava, se porventura meus filhos tiverem pecado, os filhos de Jó se reuniam, se encontravam, faziam banquetes, e Jó dizia, se porventura meus filhos tiverem pecado, então ele fazia sacrifícios ao Senhor pelos filhos, se porventura os seus filhos tivessem pecado contra o Senhor. Ele tinha uma preocupação em abençoar a vida dos seus filhos. Ele tinha uma preocupação no coração de ver os seus filhos abençoados pelo Senhor. E aí, queridos, eu estava me lembrando hoje, na época que eu era diácono lá na igreja de Mesquita, que teve um período que eu era o homem responsável pelos sepultamentos. Sempre que morria alguém, algum familiar, a secretária da igreja me ligava e dizia, olha, diácono, morreu alguém. E eu virei sócio do Jardim da Saudade, virei sócio do cemitério municipal de Nova Iguaçu, de Mesquita, todo mundo já me conhecia, já era sócio, estava sempre lá. Mas uma coisa que me chamava a atenção, em tantos sepultamentos que eu fiz, é que, infelizmente, algumas pessoas que eu conhecia, ali do convívio da igreja, e que eu via, era no cemitério, era na hora do sepultamento, que eu ouvia as maiores declarações de amor. Pessoas que às vezes viviam mal no seu convívio com os seus filhos, com sua esposa, com o marido e com seus pais, e que viviam mal, cada um no seu canto, afastados, tratando mal, sem cuidado, sem zelo, sem atenção. E quando morria, as pessoas faziam as declarações de amor mais lindas. Ah, como eu amo, como eu idolatro a minha mãe, o meu pai. Não que você não possa, querido, na hora da perda, você expressar o quanto você amava. Mas precisamos expressar amor, e amor é muito mais do que declaração, amor é atitude, de cuidado, de zelo, de estarmos juntos com os nossos, principalmente na vida, queridos, porque naquele momento de despedida, a pessoa que está ali sendo sepultada, ela não pode receber aquele carinho, já se foi a oportunidade. E eu digo isso aqui, nós temos, é um culto da juventude, com os irmãos da igreja, independente da idade.
Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Ame seus pais, zele pelos seus pais, honre pai e mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Tenham cuidado de amar. Pai e mãe, às vezes é difícil? É difícil. E as mães digam amém aí. Tem mãe aí? Ninguém diz amém. As mães dizem amém aí? Amém. As mães não estão com muita vontade de dizer. E os pais? Amém? Somos difíceis. Somos humanos. Mas é tão importante quando filhos entendem que pai e mãe foram colocados na face da terra para nos abençoar. E que eles, independente da nossa idade, têm uma autoridade para abençoar as nossas vidas. E quando nós cuidamos desses pais com zelo, honrando pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Eu me casei com 30 anos. E até o dia do meu casamento eu estava lá na casa dos meus pais. E o meu pai era uma pessoa difícil. Ele queria tomar as decisões por mim, da minha vida, das coisas que eu fazia. Mas eu tinha um cuidado muito grande, conhecendo a palavra de Deus, sabendo que eu poderia fazer diferente. Mas eu fazia questão de dar satisfação da minha vida. Eu dava satisfação da minha vida, das coisas que eu fazia. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu perguntei aos meus pais se eles abençoavam aquele relacionamento, mesmo sendo uma pessoa independente, formada, mesmo tendo uma vida, mas eu entendia que para que eu fosse abençoado, eu deveria zelar e deveria honrar aqueles dois. Maridos que acham que ser um bom marido é colocar comida na mesa, é encher a despensa, é trabalhar, é dar o melhor celular para o filho, é colocar, o melhor na mesa, ter os melhores utensílios dentro de casa, sua esposa, seus filhos. Mais do que aquilo que você pode dar, mais do que aquilo que você pode comprar, mais do que serem supridos materialmente. O que eles querem é a sua proteção, a sua presença, o seu carinho, a sua atenção. Amém, gente? Por que é importante falar sobre isso? Porque nós vivemos hoje numa sociedade em que os pais trabalham para suprir os filhos e os filhos são criados ou pela creche, ou pela babá, ou pela televisão. E os pais, para suprir essa carência, acham que dar muitas coisas, dar o celular mais caro, pagar a escola mais cara, dar a melhor roupa é o suficiente, basta. Mas mais do que essas coisas, a sua presença, a sua atenção, eu sou professor de formação, trabalho até hoje no magistério, e eu converso lá com os alunos adolescentes, e alguns falam, professor, o senhor está conversando comigo. Meu pai nunca conversou comigo. O senhor está aqui me ouvindo, eu estou falando aqui, o senhor está prestando atenção, me dando conselho. Eu nunca conversei com meu pai, eu nunca converso com a minha mãe, eu não tenho oportunidade de falar com a minha mãe, com meu pai, porque eles estão sempre trabalhando, e mesmo quando estão em casa, não estão dispostos a ouvir o que eu tenho para falar. Então, queridos, como pessoas de Deus que nós somos, que nós possamos zelar pela nossa família. Filhos, zelem pela sua família. Pais, zelem pelos seus filhos, sejam os melhores amigos dos seus filhos. Compartilhe, ouça sem julgar. Você precisa às vezes dar bronca, você precisa se colocar de castigo, sim, isso é importante, mas aprenda a ouvir os seus filhos, faça dos seus filhos os melhores amigos que você tem. Maridos, sejam carinhosos com as suas esposas, sejam carinhosas com seus maridos, porque nossas famílias têm sido atacadas de todas as formas. Hoje, queridos, o percentual de divórcio da sociedade brasileira como um todo, e comparando com a igreja evangélica, não há uma diferença. O mesmo percentual de divorciados, de pessoas que se divorciam, de casamentos que não dão certo no mundo, é o mesmo percentual de pessoas divorciadas na igreja. Não tem uma diferença hoje do mundo e da igreja em relação a casamentos que não vão à frente, que não dão certo. Então, nós precisamos tratar com zelo.
E eu me lembrava da história de um homem que, observando a sua filha, que vivia correndo de um lado para o outro, trabalhando, fazendo muitas coisas, e aquele pai sábio pegou uma flor, descobriu uma flor rara que só nascia uma vez por ano no alto de uma montanha, e deu de presente para sua filha. Disse: olha, esse é um presente do pai. Cuide dessa flor, regue essa flor, porque ela é raríssima. Se você ela não vingar, eu não tenho como repor. Eu não tenho como te dar outra. E aquela filha pegou aquela flor, colocou lá no lugar de destaque na casa e regava todos os dias, mas foi passando o tempo e ela foi se esquecendo. E aquela flor foi murchando, até que ela morreu. E ela, desesperada, foi até o pai e falou: pai, infelizmente, eu falhei, eu dei mole, e a flor rara morreu, pai. E eu quero que o senhor consiga outra para mim. E o pai olhou para ela, porque essa era a lição que ele queria ensinar, e ele já sabia o que aconteceria. Ele disse para ela: minha filha, infelizmente, não tem como repor essa flor. Não tem como encontrar outra flor como essa. Essa foi uma oportunidade única que você teve de cuidar dessa flor, de fazer com que ela crescesse e se multiplicasse. Mas agora não tem outra, não tem como repor, não existe outra igual a essa. Assim, minha filha, é a sua família. Se você não cuidar daquilo que Deus te deu, do marido que Deus te deu, se você não cuidar dos filhos que Deus te deu, não há como repor, você não vai encontrar, não tem como repor filhos nem maridos. Então, cuide da sua família, para que ela não se destrua como essa flor. Amém, queridos? Segundo ponto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13. Primeira Coríntios 7, 13. Coríntios 7, 13. Primeira Coríntios 7, 13 e 14. Como agir com nossa família, como ter uma família abençoada. Primeiro, com zelo. Segundo, com testemunho. Olhe para mim. Antes de ler o texto, 1 Coríntios 7, 13, 14. É muito importante que a gente entenda que na nossa casa, muitas pessoas vivem um evangelho de aparência. Muitas pessoas são na igreja uma bênção. São na igreja são doces. Na igreja são receptivas, na igreja são amáveis, na igreja são uma bênção. Mas dentro da sua casa, junto com os seus, infelizmente, vivem de uma maneira completamente diferente. E é dentro da nossa casa, queridos, que é o lugar mais difícil de ser um cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque lá dentro da nossa casa não há como nós termos máscara. Não tem como tentar ser uma coisa que nós não somos. Não há como tentar vender uma imagem de santidade, de bondade, de amor. Não há como. Dentro da nossa casa nós somos quem somos. Sim ou não, gente? Sim. E aí, esse é um grande desafio. Muitos aqui, estão nesse lugar e são cristãos, talvez lutando anos e anos pela conversão da sua família. Alguns são os únicos cristãos dentro da sua casa. E fica aquela batalha, meu Deus, como conquistar, como ganhar? Nós não temos o poder de convencer ninguém.
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas fica aquele desejo de ver a nossa família aos pés do Senhor, de ver a nossa família convertida, de ver a nossa família transformada por Deus. E a maior pregação que nós podemos fazer dentro da nossa casa é o nosso testemunho. Meu filho está ali, eu posso pregar para ele, e de vez em quando eu prego, posso falar para ele, e eu falo, mas a pregação que ele ouve da minha vida, ou melhor, a pregação que ele ouve dentro de casa, é a minha vida. E esse é um ponto importante para nós pensarmos, porque aqui em 1 Coríntios 7, versículo 13 a 14, a Bíblia diz, todos encontraram? A Bíblia diz, 1 Coríntios 7, 13 a 14, Paulo estava dizendo, né, sobre a possibilidade de uma pessoa ser repudiada. Era uma pessoa cristã, um homem cristão, uma mulher cristã, que seu marido, por não ser cristão, não queria continuar o casamento. Então, nesse caso, a pessoa era livre. Mas ele diz também, no versículo 13 e 14, e se uma mulher estiver casada com um homem não crente, né, um homem não convertido, não cristão, e este, ou seja, o não cristão, concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado por quem? No convívio. Está dizendo aqui que o marido não crente é santificado pela pregação da esposa? Não. Está dizendo que o filho não crente é convertido pela pregação do pai? Não. Porque o marido não crente é santificado. Ele se torna separado, ele se torna uma pessoa de Deus no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Porém são agora o quê? Porém agora são o quê? Santos. Ou seja, o marido não cristão, ele é convertido, ele é transformado no convívio dessa esposa cristã, que tem um testemunho, que de fato não apenas fala de Deus, mas anda com Deus, exala Deus, traz para dentro da sua casa uma vida com Deus. E aí o marido incrédulo, no convívio com essa esposa, ele se converte. Assim o filho também se converte, a esposa que não é cristã se converte. Então, queridos, o maior desafio, antes de tentarmos testemunhar, pregar, em qualquer lugar, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. E não é apenas o meu como pastor, não, de cada cristão começa dentro de casa. Você se lembra da história daquele homem gadareno, que Jesus atravessa o mar da Galileia, e ao chegar naquela cidade, naquela região de Gerasa ou Gadara, aquele homem veio ao encontro de Jesus e era um homem que andava nu, andava entre os sepulcros. Aquele homem era um perigo para a sociedade, tentavam colocá-lo algemas, mas ele arrebentava tudo. E Jesus expulsa a legião de demônios que atormentava, que destruía a vida daquele homem. E depois, quando Jesus manda aquela legião de demônios para os porcos, e Jesus é expulso daquela região, quando Jesus está indo embora com os discípulos para entrar no barquinho, aquele homem vai ao encontro de Jesus e diz: eu quero ir contigo. Agora aquele homem estava vestido em perfeito juízo, agora ele era uma nova criatura, e ele quer ir com Jesus. Mas Jesus diz para ele: não, volta e anuncia para a sua família e para os seus o que Deus fez por você. Ele queria ir com Jesus, queria estar pertinho de Jesus e anunciar o evangelho em outros lugares, mas Jesus manda ele voltar para a sua casa, para a sua parentela, e ele vai pelas regiões de Decápolis anunciando o evangelho, anunciando tudo aquilo que Deus fez por ele.
O que eu quero dizer com isso? Nós, às vezes, queremos fazer tantas coisas. Queremos pregar em tantos lugares, queremos fazer a obra de Deus, queremos trabalhar nos departamentos da igreja. Mas a nossa missão começa dentro da nossa casa. É lá dentro da minha casa que é o maior desafio que eu tenho. Porque chegar no domingo na igreja sorridente e pregar o evangelho é um desafio. Mas o mais difícil é dentro de casa, no dia a dia. Os boletos chegando, não sei se na sua casa chega boleto. Na tua casa chega boleto, irmão Klein? Na minha casa, todo dia não falha um mês. Os boletos chegam e chegam com vontade. Às vezes o cartão de crédito, eu fico assim com uma esperança vazia de não chegar a fatura do cartão, mas ele chega, não falha. Falha, não falha. Chegam os boletos e a gente tem, às vezes, as dificuldades normais de viver em família. Somos diferentes, marido, esposa, filhos. Mas esse é o lugar que começa a nossa missão como filhos de Deus. E a nossa oração deve ser para que o nosso testemunho seja um testemunho fiel, que a nossa família, ao olhar para a nossa vida, possa enxergar o Senhor. Amém? Você que é o único cristão. Quantos aqui são os únicos cristãos dentro de uma casa, de um lar? Deus abençoe, que você seja canal de vida, de salvação para a sua família. Seja exemplo. Seja exemplo. Não fale muito. Não pregue muito. Não queira ganhar no grito. Permita que a sua vida apresente aos seus quem é Cristo. Amém? Que seja assim. E por último, então falamos sobre como agir para que as aves de rapina sejam enxotadas, primeiro com zelo, dedicação, segundo com testemunho, terceiro e último ponto, com perdão. E eu quero abrir a palavra de Deus em Gênesis 33, versículo 1. Gênesis 33, versículo 1. Amém? Gênesis 33, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Você se lembra da história dos gêmeos Esaú e Jacó? Jacó passou a perna no seu irmão Esaú, e pelo menos 2 ocasiões, seu irmão chega do campo cheio de fome, e ele, querendo um pouquinho daquela sopa de lentilha cheirosa, que seu irmão estava preparando, mas ele troca, negocia com seu irmão, se aproveitando da fome do seu irmão, negocia o seu direito de primogenitura, de ter o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Ele nasceu primeiro, e ele tinha o direito à porção dobrada da herança do pai, quando o pai morresse. Não era qualquer coisa. Não era simplesmente seu irmão mais velho, ele tinha direito à porção dobrada da herança do seu pai. E se aproveitando da fraqueza, da fome de Esaú, Jacó troca, foi a refeição mais cara da história. Jacó, então, vende, oferece ao seu irmão aquela sopa de lentilhas pelo direito de primogenitura. Depois, mais à frente, na velhice do seu pai, Isaac, seu pai já com os olhos embaçados, sem enxergar muito bem, ele se disfarça de Esaú para receber a bênção do primogênito, a bênção ministrada pelo seu pai Isaac. E aí, Esaú fica furioso com seu irmão, deseja matá-lo
ao ponto de Jacó ter que fugir. E ao fugir, Jacó vai para a casa do tio Labão e lá ele encontra um que era mais safado que ele, que passa a perna nele, que o engana e ele aprende algumas coisas importantes e se encontra com Deus. E agora, o tempo passou. Jacó está com a sua família já constituída. Jacó agora é um homem de Deus. E ele percebe, ele encontra numa estrada, ele vê o seu irmão Esaú vindo ao seu encontro numa estrada, e ele divide os seus filhos em grupos, porque ele tinha medo que agora Esaú fosse às forras, que Esaú fosse matá-lo, tamanho o seu ódio, por tudo de mal que ele havia feito ao seu irmão. Mas esse texto é tão maravilhoso, que diz assim, Gênesis 33, 1-4. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Ferrou agora ele vai à forra, agora ele vai me matar. E se ele pegar a minha família, ele mata todo mundo. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e fez o quê, queridos? E o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Queridos, Jacó esperava o pior de Esaú. Humanamente, Esaú tinha todos os motivos para amar, para odiar Jacó, para agora ir à forra, para agora fazer algum mal a ele, por conta de tudo que o seu irmão o fez sofrer. Mas o coração de Esaú já havia sido trabalhado. Esaú já havia perdoado Jacó. E ao invés dele retribuir o mal com o mal, de agora, ele fala, e agora? Se lembra tudo que você me fez? Se lembra o que você me fez passar? Tudo que eu perdi por tua causa? Mas Esaú, ao invés disso, vai ao encontro de Jacó, o abraça. E os 2 choram juntos. E os 2 se reconciliam. E a paz do Senhor é ministrada ali, no coração daqueles 2 irmãos. Assim acontece com José, que foi vendido pelos seus irmãos, e quando ele estava na posição de governador do Egito, ele poderia destruir a vida dos seus irmãos, mas ele os acolhe, porque Deus também havia ministrado o perdão no seu coração. Queridos, perdoar não é esquecer. Graças a Deus nós não temos Alzheimer. Então, nós não vamos esquecer do que aconteceu. Mas perdoar é abrirmos mão do nosso direito de vítima. Perdoar é situações que aconteceram conosco, nós vamos lembrar delas, mas não vão doer mais. Eu costumo sempre usar o exemplo, eu caí uma vez, devia ter uns 18 anos, caí, tomei 7 pontos aqui nesse queixo, e quando eu passo a mão, eu sinto aqui, que é mais alto, eu sinto os pontos aqui até hoje, mas não dói mais. Não me causa dor. Perdão é ficarmos livres da dor. Perdoar é nós não querermos mais que o outro seja julgado com o rigor da lei, porque o nosso coração já foi liberado para isso. E sabe o que acontece? Às vezes nós temos maior facilidade de perdoar os de fora. Mas sabe por quê? Porque os de dentro da nossa família são as pessoas que nós temos as maiores expectativas. Um pai, uma esposa, um marido, os irmãos, são pessoas que nós temos expectativas altíssimas. Então, quando essas pessoas falham, e elas vão falhar, quando essas pessoas nos machucam, e elas vão nos machucar, a dor é maior. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez pessoas estejam aqui, e que vivem ou viveram situações dificílimas na família, situações até de abuso, situações que destruíram a sua vida num determinado momento.
mas Deus te levantou, Deus te restaurou, Deus fez nova todas as coisas na sua vida. E para que você viva debaixo da bênção de Deus, para que eu e você possamos usufruir da bênção de Deus, nós precisamos perdoar. Há pessoas que vivem, pessoas de Deus, mas que vivem com a sua vida presa nas mãos dos atormentadores, sem viver o melhor de Deus na sua vida espiritual, porque não conseguem perdoar. E quando eu não consigo perdoar, o que eu faço, pastor Adriano? Muitas situações são fáceis. Muitas situações são tranquilas, passam dias e está tudo certo. Mas há situações que só o Espírito Santo pode trazer, liberar o nosso coração para perdoarmos aquele que nos machucou. Talvez o teu pai tenha te abandonado, não tenha sido o pai que você esperava que ele fosse. Talvez a tua mãe não seja aquela mãe, o teu marido não fez coisas que te feriram, tua esposa, teus filhos, mas diante do Senhor se coloque diante dele. Eu digo para vocês, queridos, aqui com a tranquilidade de um ser humano falho, pecador, igualzinho a você. Quantos aqui são pecadores? Já existiram momentos da minha vida que eu quis romper definitivamente com a minha família. E no momento que essas coisas aconteceram, eu tinha motivos para isso. Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, a minha vida não é minha, eu não faço mais o que eu quero, eu agora tenho a minha vontade subjugada, submetida à vontade de Deus. O meu Deus me disse, eu te ajudo, eu te curo, perdoe, ore, ame essa família, não entregue essa família de bandeja. Eu te levantei como coluna nessa família, então perdoe, continue nessa posição, eu tratarei o seu coração, eu te curarei para que você possa continuar amando essa família, apesar de todas as situações que aconteceram. E eu louvo a Deus, porque eu por mim mesmo não tinha condições disso, mas Ele fez essa obra no meu coração. E Ele pode fazer no seu. E eu tenho certeza que há pessoas aqui que entraram aqui hoje, servem a Deus, que amam a Deus, mas que têm o seu coração ainda ferido. Deus fala com você nessa noite, que Ele quer te curar. Esse pai já até morreu, essa mãe já morreu, mas você guarda aquele ressentimento, você guarda no seu coração algo que não permite a sua vida fluir. Deus quer curar você disso, para que você possa, como Esaú. Imagine Esaú, ele se esqueceu de tudo que Jacó fez, ele se esqueceu dos prejuízos que Jacó fez com que ele passasse. Mas quando ele encontra o seu irmão, ele corre ao encontro do irmão, o abraça, o beija, os dois choram copiosamente, porque ali houve a ministração do Senhor no coração daquele homem. Eu quero dizer que o nosso Deus pode ministrar no seu. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você.